Dito isso, solte a vinheta que o nosso convidado chegou. Programa de hoje, o pré-candidato à presidência do Brasa, com o sotaque mais fofinho. Estarei aqui falando sobre as Minas Gerais. Então eu estou hoje à frente de Minas para fazer o que é melhor pelo Estado. Olha, será? O homem colocou as Minas Gerais nos trilhos e agora quer ajeitar a nação com muito pão de queijo e determinação. Aqui, pessoal, pão de queijo da Serra da Canastra. Pão de queijo a gente sabe. Que eu já tô indo, Reginaldo, peraí. Palmas para Romeu Zema! É verdade, aí, ó. Fala, Zema. Boa tarde a todos, tudo Como é bem, que é? Você Emílio? tá e chegou com camiseta, você tá com a... Tá com o kit, hein? Primeiramente, quer saber se trouxe café pra nós. Isso aí é lá do... Café é lá e queijo. do Supremo, né? Você vai mexer com os caras lá, ó. Mas dá para ficar convivendo com essa... Não sei. Você Na sabe, minha opinião, você não dá, sabe não. que quem você tem medo é o cara que tem o poder. Esse é o cara poderoso. É o que você se caga de medo. Não é? O Emílio, agora já vasculharam a minha vida toda, sabe? Não encontraram nada até hoje. Eu só trabalhei a minha vida toda, paguei impostos sem parar, fui fiscalizado. Quando eu passei para o segundo turno em 2018, o PSDB, na ocasião, mandou um exército lá na minha cidade, foram conversar até com ex-namorada. Tá vendo só? Sabe, entendeu? Não é fácil. Não é, não. Então eu já estou meio acostumado. E estou bem tranquilo. Agora eu não vou ficar calado diante dessas aberrações, atrocidades que estão sendo feitas lá por alguns ministros, concorda? Mas por que nós chegamos a isso? Eu vejo que quando você tem um governo fraco, um governo que já tem um histórico de grandes corrupções no passado, como é o caso do PT... Sim. As raposas sabem que podem invadir os galinheiros, que nada vai acontecer, você concorda? Todo grande escândalo, Emílio, vamos pegar aí Mensalão, Petrolão, mala de dinheiro, Lava Jato, mais recentemente Banco Master, desconto dos velhinhos, foi tudo Lula e Dilma que aconteceu. Então, mas eu posso apostar com você agora, podemos casar dinheiro, que a gente não vai mais ouvir falar em Banco Master, INSS, acabou. Esse assunto, você está vendo alguém falar isso? Realmente, eu tô vendo o Zema. Não, você está vendo alguém, a mídia falando, alguém falar, acabou esse assunto, acabou. Deu uma esfriada. Porque é assim que funciona. No Brasil. Você acha que você vai mudar? Você vai chegar e vai igual o Bolsonaro fez lá, que está lá soluçando até hoje. Você acha que é assim? Eu não vou Zema? mudar, não, mas eu estou vendo a mídia anunciando, você acompanha, acho que melhor do que eu estou aí em pré-campanha, mas vem as delações premiadas e nós vamos ter uma eleição em outubro que vai ser a eleição da indignação. Vai vir muita coisa nova pela frente aí, Emílio. Vamos ver, vamos esperar. Deixa eu só fazer com a nossa querida Jess. Sim, claro. Vamos Elegância, agora. É claro, a elegância desse programa. Esse programa não é nada elegante, viu, mas a gente finge. Mas a gente finge ser muito elegante. Sim. Né? A gente é grotesco. Você é machista. Mas obrigado pela sua participação aqui com o Zema e obrigado ao Zema também de ter vindo agora nesse momento aqui um da momento política. delicado, né, governador? E aí eu já quero fazer uma pergunta nessa linha, né? O senhor acabou tendo ali protagonizando a partir de uns vídeos de brincadeiras, de sátiras, de bonecos, a situação do pedido de sua inclusão no inquérito das fake news, que já é um inquérito que dura anos e anos, mais de 7 anos aí, aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. E desde então, o senhor tem dobrado a aposta. O senhor fez novos vídeos, ainda mais duros, sobre essa situação. A minha pergunta é bem objetiva e, diria até polêmica. Polêmico. O senhor está disposto, a, se necessário for, para continuar com essas críticas, ser preso para defender esse combate aos intocáveis? Eu estou, como eu disse aqui para o Emílio, muito, muito tranquilo. A minha vida toda foi trabalhar, pagar impostos, como 99% dos brasileiros fazem, dos brasileiros de bem. E
em Minas Gerais, eu mostrei que ladrão não teve lugar. Lá em Minas eu já mudei. Durante o meu governo, nós não tivemos escândalo, não tivemos corrupção. Ladrão que estava lá em Minas querendo assaltar o governo, fazer coisa errada, deve ter ido para outro lugar do Brasil. E se foi possível em Minas, é possível no Brasil também. Minas é uma ótima amostra do Brasil. Lá tem um pouco de São Paulo, do Rio, do Nordeste, do Centro-Oeste. E eu acredito muito em quem age com lisura, em quem trabalha muito, em quem cumpre suas obrigações. E só fica com medo e persegue quem tem o rabo preso. E eu não tenho. Eu vou levar adiante tudo que eu tenho feito. Você não tem rabo preso, mas no Senado tem muita gente com rabo preso. E para passar essa pauta pela Alcolumbre, a gente vê que fica engavetada. Como você acha que isso poderia acontecer de uma forma diferente? Infelizmente, nós temos aí muitos políticos acovardados que têm o rabo preso, mas eu estou muito confiante que em outubro nós vamos ter uma virada. Em 2018, eu era candidato pela primeira vez que eu disputei, era a eleição da antipolítica e essa é a eleição da indignação. Nós já tivemos a semana passada uma resposta do Senado. Dá para ver que o pessoal lá, dos parlamentares, estão antenados. Quem falar que vai acobertar essas aberrações que alguns ministros do Supremo têm feito, vai ficar de fora nessa próxima eleição. O eleitor está atento. Eu tenho andado o Brasil inteiro e tenho percebido isso. Olha só, eu queria fazer uma pergunta. Não, presidente. Tá com como está o soluço, presidente? Olha só, de vez em quando aí a gente dá uma soluçadinha aí, mas... Tá triste, presidente? Eu estou um pouquinho, mas não tem problema não. Eu quero... Ô Zé, uma palavra de quem já esteve nessa cadeira aí, tá certo? Eu quero te perguntar. Você, como disse... Tá calmo, presidente? Eu tô calmo porque tem que estar. Tô tomando aí uns negocinhos. Tô tomando os remédios do Sami aí, tá certo? Eu emprestei para ele. Mas nesse tocante que o senhor acabou de falar, paga imposto, tem uma vida tranquila aí. Queria saber se você não fica nesse tocante aí da preocupação, porque com a minha pessoa, você sabe muito bem. Eu vou passar a lista aqui, ó. Uso eleitoral 7 de setembro, sigilo de 100 anos, motociata e campanha antecipada, tá certo? Foram tentando enfiar tudo na minha conta. CPI da Covid, a BIM paralela, importunação à baleia. Tentaram falar que eu fui importunar a coitada da baleia, porra. E aí eu queria saber da sua pessoa aí, tá certo? Na qual tem um apreço. Se você não se preocupa em o pessoal ficar caçando pelo em ovo até achar alguma coisa para te tirar do jogo, ou quem sabe aí ser meu companheiro aí de tornozeleira eletrônica aí, hein? Você não tem medo não, pô? Não, eu não tenho medo, não. O que acharam até agora foram os fantoches, né? Agora um ministro do Supremo ter medo de sátira, de fantoche, é algo que impressiona. E lembrando que ele, né, do alto da sua grande capacidade e inteligência, ainda conseguiu ofender os homossexuais. Sim. E todos os brasileiros que moram Mas no ele interior pediu do desculpa. E a desculpa dele vale. Vale. A desculpa dele vale. Tem jurisprudência agora. Claro. Se eu for condenado, eu vou pedir desculpa também. Tá bom. Resolve, ou Pede não? pra você ver o que vai acontecer Resolve com também? você. 6 horas da manhã os caras estão lá batendo lá, ó. Vai nessa. E eu tô tranquilo, eu tenho muitos livros para ler, viu, Emílio? Então eu levo a minha biblioteca junto. Vou te dar o livro do Morgado. Vai atrapalhar algumas coisas e ajudar em outras, mas eu tô com a consciência limpa. Uma coisa que eu preciso deixar claro aqui é que eu estou dormindo bem, e quando eu durmo bem, sinaliza que eu estou fazendo aquilo que a minha consciência manda. Então, eu estou no caminho certo, muito tranquilo, sereno, como um bom mineiro do interior. Ô Zema, o Bolsonaro fez essa pergunta para o senhor, e você tem algum... Você conversou com o Bolsonaro, você pretende conversar com o Bolsonaro a respeito da sua campanha, se você está próximo dele nessa questão, porque parece que o Bolsonaro gosta muito do senhor também. Sim, eu estive com ele em agosto do ano passado para comunicá-lo em primeira mão que eu seria pré-candidato. Ele deu todo o apoio e a direita só fortalece com 2, 3, 4 candidatos, o que demonstra até que ela tem sido muito mais eficaz no sentido de formar sucessores. A esquerda, nós sabemos, só tem um nome há 40 anos. Sim. Então, eu estou aí, sou pela primeira vez, acho que um pré-candidato que vem do setor privado, um pagador de impostos e não um recebedor de impostos.
Isso faz muita diferença, porque o Brasil até hoje teve, se você pegar, só praticamente pessoas que fizeram carreira no setor público. Eu fui o primeiro governador de Minas que fez carreira no setor privado e quero ser também o primeiro presidente do Brasil que passou a vida toda pagando impostos. Então, eu venho com essa mentalidade, com esse modelo mental diferente, que a solução é acabar com a gastança. Já falei do meu plano implacável, que é poupar, que é privatizar, que é não roubar e prosperar. Então, o Brasil tem jeito sim, estou muito confiante. Você acha que o Brasil, no ano que vem, independente quem for o presidente, a gente já sabe que vai pegar uma bucha, você acha que precisa de medidas estilo o Milei tomou na Argentina já? Porque ele faz coisas, né? Ele fez coisas aí meio impopulares. E a gente sabe que todo mundo que senta na cadeira quer reeleição. Então, às vezes, precisa tomar algumas medidas que não são muito populares para colocar o país no eixo. Você tem esse compromisso de, às vezes, ter que colocar medidas impopulares e talvez até deixar uma, talvez, reeleição, caso for presidente? Você fez uma pergunta muito boa. Eu sabia. Eu que mandei para ele. Eu já falei ele que te defende aqui todo dia. Ele faz. Todo campanha dia. do pão de queijo. Todo dia vem esse gordo. Pão de queijo do Zema. Calma que tem pergunta difícil já. Não experimenta não trazer queijo pra ele. Eu vou dizer uma coisa queijo, pra pode ir você. embora. É que ele trouxe um caminhão de queijo. Pro gordo ele gostou. E doces de Todo leite. dia ele faz campanha pra você aqui nesse programa. Mas, Muito obrigado. Mas calma que já tem pergunta difícil. Mas eu já falei que se eu tiver de ser presidente de um mandato para poder fazer o Brasil avançar, não tem problema não, vou ser o boi de piranha. Boa. Acho que todo mundo aqui sabe o que é o boi de piranha. Vamos ter de acabar com a gastança do Lula para os juros cair, vamos ter de privatizar, vamos ter de dar um choque moral. Igual falei, eu não tenho rabo preso. Você já pensou um presidente chegar lá e falar: eu não estou trazendo um parente meu para trabalhar, eu não vou morar em palácio, eu vou viver a minha vida de sempre, vou ficar em hotéis que eu sempre fiquei como uma pessoa comum, e ainda um choque na segurança pública, mandar bandido para trás das grades. Enfim, são esses 3 pontos aí que eu vou fazer. Isso envolve uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa e também uma reforma, um aperfeiçoamento nos programas sociais, esse lado da gastança. Mas eu tenho plena convicção de que o Brasil tem muita oportunidade. Aqui não falta recurso. O problema no Brasil é que está sobrando ladrão. Zema, do ponto de vista econômico, tem alguns aspectos que o futuro presidente vai ter que decidir. O primeiro é o arcabouço fiscal. A gente tinha o teto de gastos, foi por água abaixo. O arcabouço fiscal, no meu entendimento, ele é frágil e, pelo que eu vejo, os próprios políticos, independentemente do espectro de direita ou esquerda, não desejam voltar para o teto de gastos. Qual que é a sua opinião sobre este ponto, que é um ponto caro, eu acho, para os economistas? Eu vou bem na linha dos economistas ortodoxos. Governo que gasta mais do que arrecada não vai adiante. Os bons números que o PT apresenta é como se fosse anabolizante. Num primeiro momento está tudo bonito, tudo crescendo, depois vem os problemas renais, hepáticos, cardíacos, de impotência, etc. PT sempre foi assim. O motivo de eu estar na política foi exatamente esse. Em 2015 e 2016, a maior recessão da história, que só aconteceu no Brasil, naqueles 2 anos lá, provocadas pela corrupção do PT. Naqueles 2 anos foram os piores da minha vida. Eu praticamente não dormi, tive de reduzir o quadro da empresa em quase 2.500 funcionários. Aquilo me doeu muito e eu falei, não dá para ser um bom profissional, ter uma boa empresa num país que está afundando. E o motivo de eu estar aqui hoje é exatamente esse. Então, vou fazer o contrário do PT. E, completando, a questão da Argentina era muito mais grave do que a do Brasil hoje. Uma inflação altíssima, sem reservas cambiais. E o Brasil ainda tem uma inflação sob controle, tem boas reservas cambiais. Então, aqui o remédio não vai ser tão amargo como na Argentina, não.
Mas eu não entendi. Você vai voltar ao teto de gastos? Vou voltar. Por exemplo, vocês que são bons, você é você é do comércio, pô. Você tem uma Loja Zema. Pô, a Loja Zema é um sucesso. Samidana é nosso professor. De vez em quando toma uns remédios aí que fica meio birulento, mas tudo bem. Ele recupera rápido. Por exemplo, o Lula. Se o Lula, que agora ele tá todo mundo endividado. Sim. Não é? A família se endividou. Brasil todo endividado. Se ele colocasse uma meta, tudo bem que ele tenha 40 ministérios, mas ele falava o seguinte, vamos fazer uma meta, vamos diminuir o custo dos ministérios, vai ser X por ministério. Sim. Faz lá um estudo lá entre os ministérios. Nós vamos diminuir o nosso gasto. A expectativa do mercado já ia melhorar só dele sinalizar que ele ia economizar. Sim. Porque o mercado trabalha com expectativa. Exato. Aí ele não precisava fazer essa Desenrola Brasil, que é uma enganation society. É bom pra mas o cara, ele faz isso. Por que ele faz isso? Por que ele sabe que o Desenrola Brasil não vai dar certo e não faz uma coisa que era mais simples, o mercado iria entender e os juros ia cair. Não seria comunicação. Isso? Ou não? Mas por que ele não faz isso? Eu falo que o PT fica atacando só nos sintomas. Nós temos de atacar a causa. O Desenrola Brasil é para resolver um problema que é o endividamento que vai continuar existindo por causa dos juros altos. Ele vai resolver agora. Daqui 1 ano, 2 anos, o brasileiro vai estar endividado de novo se a gastança do Lula continuar. O brasileiro, 80% compra praticamente tudo a prestação e financiado. O celular, a moto, o carro, a casa própria e muitos outros bens. Essas pessoas hoje estão pagando uma prestação muito mais alta devido às taxas de juros elevadas. Isso está comprometendo a renda. Quando alguém atrasa uma prestação, os juros viram uma bola de neve e aí é a receita para esse endividamento recorde que nós estamos vivendo. E na hora que os juros cair, e como o Emílio disse aqui, dá para cair na hora que falar eu não vou gastar, Emílio, cai. Hoje a dívida está 10 trilhões, 15% ao ano de 10 trilhões dá 1,5 trilhão de juros que o governo federal está pagando. Na hora que tiver essa expectativa, essa taxa cair pela metade, só aí o governo federal, a União, já deixa de gastar 750 bilhões de reais. É 2 bi por dia de economia. É mais do que programa social, é mais do que a grande maioria dos ministérios gastas. Então, falta de credibilidade e gastança dá nisso, essa grande responsabilidade. E tem um lado pior, né? O Desenrola 1, que agora chama 2.0. 1 foi em 2023. Não deu muito. Não deu certo, não deu certo. Segundo, eu sou contra o FGTS, eu acho que devia ser para o trabalhador o dinheiro, ele faz o que ele quiser. Mas o governo, ele sustenta que o FGTS é a proteção do trabalhador contra uma demissão e pensando no futuro. Se fosse verdade isso, você não vai transferir patrimônio do trabalhador para banco. O maior ganhador do Desenrola é o banco. É o banco. Saiu ontem, ou anteontem, um relatório do JP Morgan falando justamente isso. Ou seja, a gente está atacando a causa e transferindo dinheiro para banco. Para a população não vai mudar nada. A gente continua com metade das famílias com renda comprometida, 81 milhões de endividados no Brasil. Então, a gente só está postergando um problema. Talvez tenha um efeito eleitoral que seja o objetivo. Mas fora isso, é uma catástrofe. E eu quero completar ainda o seguinte, o que os juros altos provocam no setor produtivo? As indústrias não estão investindo, porque poucos projetos dão uma taxa de retorno que paga esses 14,5% de juros. Indústria que não investe, não moderniza, não fica competitiva, não fica produtiva e a renda não aumenta. O Brasil está num círculo vicioso e na hora que nós tivermos um governo responsável, a gente quebra esse círculo e hoje eu falo, é o político vivendo no luxo e o brasileiro vivendo no lixo. É Brasília rica e o Brasil pobre. Nós temos de mudar essa equação. Sim, e tudo sai uma narrativa, né? Você sabe que uma declaração recente sua foi muito polêmica, que você falou para trabalhadores, né, menores de idade.
E aí o Guilherme Boulos te chamou de covarde. É verdade. Nós ele temos que já trabalhou na vida ou não? Então, mas aí pode questionar isso. Acho que ele recebe mesada do pai até hoje, não é? Pode ser. E ele disse que é trabalho infantil. E você usa o modelo norte-americano. E até citou o exemplo, né, da turma que entrega jornal e recebe por isso. Você pode explicar para o Guilherme Boulos? Deixa eu só falar uma coisa antes, se você me permitir, desse. Você viu as manchetes? Vi. Quais? Vi. As manchetes, elas falam o seguinte, que o Zema quer colocar criança trabalhando. Ah, é. Parece que... Então o senhor tome muito cuidado. O senhor tome muito cuidado com essas pautas, porque o consórcio está aí firme. Tá, né? Todos os jornais. Isso. Zema quer colocar criança recém-nascida. Isso, bebês. E na carvoaria. Zema defende que crianças possam trabalhar no Brasil. É criança. Nós vamos mudar. Bebê. Não é uma coisa. Isso. Então o senhor explica direitinho esse negócio. Eu queria aí. só fazer um detalhe no Morning. Nós falamos disso hoje. Eu até falei que. E a manchete estava assim. Criança. Põe a manchete criança no errado. Morning. Criança até 12 anos. Mais de 12 anos você acha que tem que trabalhar? Vou explicar aqui. Bom, Emílio, eu tive lá no podcast com o Vilela e conversamos muito, e ali eu falei, eu tive o privilégio de trabalhar desde criança. Foi uma situação excepcional. O meu pai trabalhava de 1º de janeiro até 31 de dezembro, sábado, domingo, feriado, 15 horas por dia. Meu pai parava para trabalhar, para alimentar, tomar banho e dormir. Ele herdou uma empresa falida e foi o jeito dele reerguer a empresa. E isso, para mim, passou a ser encarado com muita naturalidade. E o tempo que eu podia ficar perto do meu pai era o tempo que eu estava ajudando ele em alguma coisa. Porque ele não ficava em casa. Ele ia, igual eu falei, fazer refeição, tomar banho e dormir só. Então, assim que eu aprendi a contar, não sei se com 5, 6 anos, eu já estava ajudando a contar parafuso, porca, arruela, aquilo que um menino de 5, 6 anos consegue fazer. Agora que fique muito claro aqui, criança precisa, em primeiro lugar, estudar. Sim. Né? Eu contei uma história e todo mundo tirou conclusões do que eu nunca falei. Segundo, o Brasil hoje tem programas que estão muito aquém. Se nós sairmos aí, perguntarmos para jovens com mais de 14 anos, que são aqueles que estão aptos a serem menores aprendizes ou então estagiários, que é acima de 16 anos, nós vamos ver que tem muitas empresas hoje que não conseguem contratar, principalmente jovens aprendizes, porque eles estão em falta. O governo burocratizou, só pode ser jovem aprendiz, aluno do Sistema S ou então de alguma instituição homologada. Por que de escola estadual não pode? Seríamos nós propormos, aqueles que têm nota boa estão convidados, até seria um estímulo para os alunos estudarem mais. Hoje as empresas fecham as portas para esses jovens porque nós temos um programa que não está de acordo com a realidade. E aí vem o efeito colateral, estimula a informalidade. Está cheio de jovem aí fazendo bico, porque da forma que está hoje, não dá para contratá-los como jovem aprendizes. E outro problema, o crime organizado está livre, leve e solto aí, seduzindo, chamando esses jovens para uma profissão que o próprio presidente falou, né? É vítima da sociedade. Então, glamurosa, cheia de dinheiro, cheia de moças e por aí vai, né? O que seduz muitos jovens. Então, o que eu quero é acabar com essa triste realidade que o Brasil está tendo hoje, que acaba, de certa maneira, quase que deixando claro que trabalhar é ruim, é quase que algo negativo. E nós sabemos que não é. Mas só para ser claro, então, o que o senhor se referiu que vai mudar é a partir dos 14 anos, jovem aprendiz vai ser mais fácil de ter uma relação ali empresa para ter um jovem aprendiz, é isso? Exato. Hoje, a maioria das empresas não conseguem contratar jovens aprendizes na quantidade que elas gostariam e na quantidade que elas até precisam para cumprir a lei, porque ficou extremamente amarrado.
Agora, nós vamos para uma outra pauta que também é do trabalho. Escala 6x1 está chegando. Tem muita gente dizendo, né, até o líder da oposição, Sóstenes, deu uma declaração nessa direção, que é um jogo eleitoral e que muita gente que está à direita sabe ler os números e sabe do impacto financeiro que proibir a escala 6x1 vai causar, ainda assim será favorável à medida porque não quer ser, entre aspas, aí o que o PT está dizendo, o inimigo do trabalhador. Hoje eles lançaram a campanha oficial, colocam tempo a direito, toda aquela narrativa fácil de vender e que muita gente, infelizmente, cai. Qual é a visão do senhor sobre a questão da escala 6x1 e dessa pauta? O senhor é a favor do banimento da escala 6x1 no nosso regulamento aí trabalhista? Eu sou favorável às medidas econômicas que levem a uma melhoria na renda e que o brasileiro tenha liberdade de trabalhar 50 horas, 40, 30. Quem ganha bem consegue fazer o seu horário. É o que acontece na grande maioria dos países desenvolvidos. E aqui no Brasil eu falo que quem quer trabalhar tem de engolir obrigatoriamente a CLT. Quem vai casar tem opção. Pode casar com regime parcial de bens, regime de comunhão total, tem uma série de opções. Por que na hora de trabalhar o brasileiro não pode ter opções? Eu quero, sendo presidente, ter um novo regime de trabalho ao lado da CLT. E patrão e empregado vão escolher. Se alguém falar, o meu horário de trabalho vai ser terça e quinta, das 7 às 11 da manhã, que exista uma forma de fazer isso. É o que vale no mundo todo. Aqui no Brasil, criaram uma CLT, que já está indo para 90 anos de existência. Tivemos um avanço lá com Temer, em 2017, a reforma trabalhista, que já foi toda desfeita pela esquerda, e o Brasil continua com um sistema que o mundo todo já abandonou. Nós temos de ter, e deixa as pessoas escolherem. Ninguém é obrigado a casar com regime de comunhão total de bens no Brasil. Pode escolher. Por que na hora de trabalhar não pode? Você viu o ministro falando, né? Você não viu o ministro falando do TST? Que ele falou? Não. Você não viu? Bota aí. Bota Coloca aí pro Zema. na tela. Na tela, pro Zema comentar. Vou arrumar mais um problema para você, ó. Eu sou do tempo em que todos nós, com os nossos diferentes pensamentos, trabalhamos pela defesa e o fortalecimento e o crescimento da justiça do trabalho. E eu tenho trabalhado nesse sentido, porque eu venho dessa geração que trabalhou pelo fortalecimento e crescimento. E eu diria que não tem azul ou vermelho, tem quem tem interesse e tem quem tem causa. Nós, vermelhos, temos causa, não temos interesse. E que fique bem claro isso, para quem fica divulgando isso aqui no país. Nós temos um aplaudido em pé. Nós, vermelhos, temos causa e não interesse. Eu tenho Luiz Felipe Vieira, vai lá. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Exatamente. Que coisa. E ele começa dizendo, a Justiça do Trabalho não tem vermelho e azul. Mas nós, vermelhos, não faz sentido. Escola Dilma. Eu não entendi muito bem, mas eu quero deixar claro, Emílio, que eu tenho uma causa. A minha causa é destravar o Brasil. É virar a chave da prosperidade, entendeu? O Brasil, esses dias saiu, nos últimos 45 anos, foi claramente um país que ficou para trás. Na década de 80, o Brasil representava 4% da economia mundial. Hoje, 2%. Daqui a pouco vai ser 1%. O Brasil tem crescido sempre abaixo da média. Será que nós estamos fazendo a lição de casa adequadamente? Ó. Passei aqui, ó. Brasil, PIB per capita. Brasil, 10 mil dólares. Romênia, 17 mil. Per capita. Aí o cara fala, mas o Brasil é maior que é per capita. É per capita. Por cabeça. Por cabeça. Por cachola. Por cachola. E eu não estou falando... Eu quero ver você levar o Brasil pelo menos para Romênia. Vamos. No tá ônibus. Bom. Vamos sim. Vamos fazer um contrato aqui ou não? Vamos. Não, pode mandar fazer aí. Pode mandar fazer. Olha a situação do Brasil. O que foi, Delari? Não, mas tá tão gostoso. Tá legal. Tá bom, quem chama um break quando tá bom? Vamos fazer faz o comercial das lojas Zema. Faz aí, ó. Compre nas lojas Zema. Qual é a promoção?
Ó, eu estou um pouco distante, mas o pessoal que quiser ir pode ir. Mais de 470 lojas no interior de Minas, do Espírito Santo, da Bahia, de Goiás e de São Paulo, à disposição do cliente do interior. Nós falamos o mineirês nas lojas Zema. Boa! Vamos fazer o break, Reginaldinho. Tem café e pão de queijo. Muito bem, o que mais? E falar nisso, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Claro, claro. Você está fazendo... entende, né? Governador, eu sou de Goiás. Eu sei falar um pouquinho esse mineirês aí, um maio, trem. Porque eu fiz um estágio lá no Timor-Leste e acho que ele me afetou muito, sabe? O meu estágio. Você sabe que Minas Gerais tem uma tradição de colocar presidente da República. É verdade. Muitos. São Paulo, 0. E também outra coisa, careca não tem chance. Não. Então, se aparecer um candidato careca... É mesmo, não tem presidente Não tem careca. Não tem careca. Só muito antigamente. Depois da redemocratização, não teve Getúlio Vargas foi o último. Depois do transplante. Foi o último. É isso aí. Então, se você é careca e tem alguma pretensão de ser presidente da República, esqueça imediatamente. Ou faça outro órgão. Tem uma pergunta, eu gosto da sua camiseta, né, e sua bravura, mas vamos falar do sistema brasileiro, que você fala dos intocáveis. Só que existe emenda parlamentar, que é muito dinheiro distribuído para os políticos, né? E quando você vai para esse jogo, que é o tal do sistema que eu estou falando, é difícil de mudar. Como é que você pensa em fazer isso? Porque os caras chamam de governabilidade. Terás? Sim. Bom, com relação às emendas parlamentares, eu enfrentei esse mesmo problema em Minas Gerais. E o pior, eu não tinha dinheiro para poder dá-las, entendeu? Foi implementada na minha primeira gestão, mas o que eu fiz foi um cardápio de projetos bacanas, projetos estruturantes para Minas Gerais, e nós passamos esse cardápio para todos os deputados estaduais, que em Minas são 77, e falamos, se você patrocinar com as suas emendas aqui algum desses projetos, para cada 1 milhão que você colocar, o Estado coloca 2. Então você consegue trazer os parlamentares para projetos estruturantes. E além disso, nós vamos ter de fazer avanços no Brasil e também nos estados, aonde tem essas emendas impositivas, de transparência, de boa aplicabilidade. Nós temos de acompanhar muito bem se esse recurso está chegando para o pagador de impostos. Porque nós estamos vendo que tem aí, né, hoje uma facilidade de desvio, de passar isso para ONGs suspeitas, etc. Então, é necessário uma revisão profunda. E eu sou também da opinião que ao longo do tempo nós temos de ir reduzindo também. Ficou um valor que eu considero altíssimo, fora do contexto que o Brasil está vivendo de contas negativas. Zema, ainda falando dessa questão das emendas, a gente sempre vê aí candidatos, pré-candidatos falando que deixa comigo que eu não vou me render ao Centrão. E aí, na maioria das vezes, acaba se rendendo, ficando lá à mercê daquela galera toda. O que você tem para falar para a gente sobre essa questão do Centrão? Serão aliados, não serão aliados? Como que vai ser? Governabilidade é algo que você precisa caminhar junto com os outros. Vocês já tiveram aqui com alguns parlamentares do Partido Novo, eu sei que o Marcel Van Hatten já esteve aqui, e vocês sabem da qualidade dos quadros do Partido Novo. É um partido que, apesar de pequeno, se transformou em sinônimo de qualidade, de combate à corrupção, aos privilégios, aos esquemas. É um partido que, apesar de ter 6 parlamentares em Brasília, tem feito mais diferença do que partidos que têm 30, 40 parlamentares. Muito bom. Zema, o que você acha da renovação que a direita também está tentando fazer, só que na parte do Congresso? Você acha que vai ter uma grande renovação da bancada dos liberais conservadores esse ano, com toda essa pauta aí antissistema? Vai. Eu estou confiante que nós vamos ter uma boa renovação esse ano. Eu percebo o eleitor indignado, e ninguém está falando de eleição ainda. Nós não estamos falando nem de Copa do Mundo, que já é o mês que vem. Mas diz que Copa, ninguém mais está querendo Copa. Eleição, estão falando mais de eleição do que Copa do Mundo. Você vê a situação, como é que está. Que coisa boa, então. Quer dizer que aquilo que está afetando realmente a vida do brasileiro
E a eleição... É o mercado. O problema... É o bolso. O mercado. Você vai no mercado, cada semana é um preço, é tudo caro demais. Você não... Mas o brasileiro vai ficar muito atento, vai ser na véspera da eleição. Eu já vivi isso em 2018 e também em 2022 e percebo que chegou ali 2, 3 semanas antes da eleição é que o pessoal começa a olhar quem que é candidato a senador, quem que é candidato a governador, presidente até aparece um pouco mais antes. Mas tudo se define, eu falo como se fosse uma Fórmula 1 na reta final. E o brasileiro vai estar mais atento. Ele está muito indignado com essa questão do Supremo Tribunal Federal, aquilo que 99,5% dos brasileiros trabalham a vida inteira para ganhar, um ministro conseguiu para a esposa dele devido ao cargo que ele exerce. O brasileiro está indignado. E olha que eu já fui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, aqui São Paulo, e aonde eu vou, eu percebo essa indignação. E o senhor acha que essa união da direita vai ter a união também dos candidatos, tanto do Novo quanto alguns ali do PL, para conscientizar da importância da renovação dos senadores? Vai, está havendo. Completando aqui o que foi dito do Centrão, lembrando que... talvez excluindo o Novo, não haja nenhum outro partido que tem votado 100% alinhado com essas pautas. Sim. Mas boa parte do PL é de gente que quer somar também. Temos aquelas frutas lá que são tipo Centrão. Mas eu vejo a direita num movimento crescente. E lembrando, Novo e PL estão juntos no Rio Grande do Sul, lançando Marcel Van Hatten para o Senado, estão juntos em Santa Catarina, o nosso ex-prefeito de Joinville, o Adriano, vem para vice-governador agora e em 2030 governador, estamos juntos no Paraná, lançando o Deltan Dallagnol para senador. O Dallagnol não foi inelegível? Mas já caducou. Agora ele vem para o Senado. Ele não foi declarado inelegível. Ele teve o registro cassado e aí esse registro ele só foi indeferido. Então já tem lá no Paraná algumas decisões que colocam ele. A Glaze diz que ele estava inelegível. Sabe o que aconteceu, Emílio? Justiça Eleitoral foi lá e falou: Glaze, apaga esse vídeo. Ah, é? Eu achava que... Não, foi diferente, né, a situação dele. Mas aproveitando para perguntar sobre isso do Centrão, né? Tem muita gente falando que tem um acordo. E que esse acordo de queda de Messias, dessa rejeição, tem gente colocando que tem uma pressão de outros ministros, dentre eles a imprensa tem falado da figura de Alexandre de Moraes. A própria visão de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, sobre Messias, teria advogado por isso, que o acordo seria que Messias não passaria, PL da dosimetria aconteceria e Banco Master, tchau, tchau, ninguém vai se lembrar. Como você vê isso, governador, e como que você vai mobilizar? Porque o brasileiro quer saber o que estava nesse escândalo aí do Banco Master. Eu sei que existe um grande movimento no sentido de barrar essas investigações, mas nós estamos apenas iniciando a abertura da caixa de Pandora. Caixa de Pandora. Pandora. Pandora mais chique, né? Pandora lembra chique Andorra. Aqui. Eu entendi agora a indireta, tá melhorando o dialeto. Vamos falar aquele português snob que se fala lá em Brasília. Vossa Excelência faz muito bem. Isso. E eu vejo que... Você tá bem impossível. Provocativo. Tá impossível, hein? Provoca. Os caras vão te derrubar, hein? É que você começou a subir agora, os caras derrubam, hein? Tá em primeiro a Jovem Pan agora também. Vai pra primeiro isso aqui, aí vem cancelamento na hora. Ele tá afiado. Vamos aguardar aí. Mas eu vejo que com as delações, essa abertura da caixa de Pandora, né? Seja lá o que for... o assunto vai vir à tona. Tem muita coisa ainda para poder aparecer. Eu sei que a imprensa deu uma amornada no mesmo, mas vamos lembrar aqui da Lava Jato. A Lava Jato ficou aí em evidência quantos anos? 3, 4, 5 anos, não foi? Eu vejo que Banco Master não será diferente.
o que tem de material ali, o que tem de tentáculo, o que tem de rolo que foi feito, nós vimos até agora a ponta do iceberg. Vai vir muita coisa. Toda semana, às vezes, a gente vê aí algum destaque para algo novo que apareceu e vai aparecer mais. Eu estou muito confiante. Ô Zema, como fazer a campanha com vários candidatos da direita? Porque a gente sempre conversa aqui. Vocês se conversaram? Porque o combinado é tirar uma pessoa, né? E como fazer? Porque assim, você é pré-candidato para vencer. E como fazer para não bater nos companheiros da direita e para conquistar voto? Vai ficar só na questão do que você tem a oferecer e mirar um só para bater? Como que ficou esse acordo? Vocês se conversaram ou não? É bom que a direita tenha mais candidatos. Nós vimos a eleição recente do Chile, em que a direita levou, e nós tínhamos lá 3, 4 candidatos da direita que caminharam junto no segundo turno. E isso até dificulta para a situação para a esquerda estar direcionando a metralhadora só no rumo de um. E eu tenho dito que eu sou um candidato diferente. O Brasil, como eu falei no início, nunca teve alguém que vem do setor produtivo, que foi pagador de impostos, que teve de ralar a vida toda, acordando de madrugada. Eu viajei no meu carro mais de 2 milhões de quilômetros dirigindo. Dava para ir e voltar na Lua 2 vezes e sobrava ainda para poder colocar... Você era Uber, pô? Não tinha Uber na época, não. Não tinha, não. Não tinha, não. Zema taxista. E eu sei, porque eu troquei de carro 20 vezes. A cada 100 mil quilômetros, a empresa trocava o carro, porque você precisava ter um carro bom para estar enfrentando viagens à noite, viagens de madrugada, como eu sempre fiz. Então, eu quero que a gente tenha lá em Brasília alguém que tem, vamos dizer, essa visão de que é preciso gastar menos. É isso que o Brasil precisa. Mas e a conversa com os outros candidatos? Teve essa conversa tipo, vamos mirar em um e não se atacar? Tô perguntando, você tava lá? Não. Tá bom. Tá bom que eles vão juntar, falar, vamos ficar amiguinho aqui. Não é amiguinho, é mirar pra atacar um só. E de resto tem que ver. Usei o dedo aqui. Até agora só eu que fiz o convite pro Flávio ser meu vice. Vocês viram aí, não houve outro convite, só aquele lá que aceitou? Ele ficou de pensar. Ficou de pensar. Mas você não acha que esse negócio de já ganhou não existe na política? O Tancredo assim, falava isso. Tancredo! Lembra do Tancredo? Tancredo falava... Não tem esse negócio de ganhou. Já ganhou. Por causa das pesquisas. Já tá as pesquisas, e você sabe que eleição só decide depois da apuração. Abriu a urna depois da urna. Lógico. Exatamente. Não tem, enquanto o juiz não apitou, não terminou. Porque o Lula, cara, você viu essa última pesquisa? É 31%. Eu acho que eu nunca vi alguém com 31% tentando se candidatar a presidente. Talvez por isso que o cara talvez ele fala tchau, pessoal. Talvez ele fala, tô doente, arruma uma desculpa boa. Não tô afim. Aí é outra coisa. Aí muda todo o cenário. O que aconteceu nos Estados Unidos com o Biden, né? Exato. Arruma lá uma desculpa. E aí perde a força. Porque é muito a rejeição. Além da rejeição, o governo pesquisa. 31%, Tá muito 31 as pessoas não aprovam. 31 de bom, né, de aprovação, muito né? Baixo. 31 é muito baixo. A rejeição muito é alta. muito ruim. Esse governo foi muito ruim porque não apresentou nada. Só a viagem da primeira dama. Nossa Senhora. Opa. Por exemplo, aqui eu vi, olha só, 31 aprovação. A primeira dama viajou mais que o presidente. Você sabia disso? Deve estar com muitas milhas. Viagens exclusivas dela. Ela tem. Olha só. Troca por panela. Aqui tá. 145 dias fora do Brasil desde 23. 33 viagens internacionais para 35 países. Em 25, 42 dias no exterior com 8 viagens. Em alguns levantamentos, 24 dias a mais que o presidente no exterior. Teve que viajar, pô. Então viajou mais. Gastaram $1 bilhão. Que o presidente. Muita milha. Porque tem que ir antes, né? É tudo coisa ruim, né? E esses juros altos, e o cara endividado, e o cara vai no mercado toda semana e paga mais e não consegue.
fazer alguma coisa aí... Pede o poder de compra. Aí o cara que não consegue viajar, que não consegue fazer nada no dia a dia, que passa dificuldade, vê a primeira-dama viajando o mundo inteiro às custas dele. E quanto que é a diária lá dos hotéis? É 80 coisa mil? boa, coisa boa. Você sabe. Você não vai em um também não hotel fica ruim, lá nos albergues em Minas. Você vai e fica no Ibis lá de... Aqueles perto do aeroporto. Toma banho lá embaixo no térreo com todo mundo. E o brasileiro hoje não pode nem conversar com o celular na rua, não é isso? Nós estamos vendo aí, né, um absurdo que está acontecendo com a segurança pública também, que é outro ponto que eu falo. O Brasil, somando todas as guerras, nós matamos 3, 4 vezes mais aqui. E parece que caiu na naturalidade. Ninguém fala nada, 40 mil óbitos todos os anos e todo mundo achando que isso é normal. E nós sabemos que não é. É preciso fazer uma coisa, são 40 mil famílias destroçadas, perdeu o filho, perdeu o pai, sobrecarrega o sistema de saúde, gente baleada, esfaqueada, e depois ainda sobrecarrega o sistema de previdência, que é pensão por invalidez por determinado tempo ou invalidez total para sempre. É uma carnificina e um custo elevadíssimo e um governo que está fazendo aí vista grossa. Ô Zema, você está com 61 de aprovação, né? Tá boa a aprovação. E num estado em dificuldades financeiras. Então, mas lá, você pegou lá, você não pagava salário, né? Não. Quem era o governador lá antes de você? Era o Pimentel do PT. Ele foi candidato a prefeito. Ele ganhou depois? Não, ele foi candidato em 2022 a deputado federal e ficou em 3ª ou 4ª suplência. Um ex-governador não conseguiu ser candidato, conseguiu se eleger deputado federal. E o PT não lançou o candidato a governador em 2022 e não vai lançar esse ano também, Emílio. Pra você ver como é que ficou a imagem do PT em Minas Gerais. Lá o PT não terá candidato ao governo do estado. Mas dizem que o presidente Lula terá e que esse nome seria ali, dentro do PSB, a figura do ex-presidente do Senado, senador federal, Rodrigo Pacheco, que teve ali um sonho, todo mundo sabe que ele era o nome que Davi Alcolumbre, senador, gostaria que fosse ao Supremo Tribunal Federal e que é um nome lá em Minas Gerais razoavelmente conhecido. Mas você vê viabilidade? Você acha que o Pacheco vai sair, vai para a cadeira de ministro? Como que está lá para você fazer seu sucessor? Porque ele não está pontuando em primeiro nas pesquisas, tá? Está muito distante. O Pacheco, ele é conhecido muito na classe política, mas pela população não muito. Mas eu tenho dado o meu apoio ao meu ex-vice-governador e atual governador Matheus Simões, que é uma pessoa brilhante, foi meu braço direito por 6 anos no governo de Minas, primeiro como secretário-geral e depois como vice-governador. Ele ainda é desconhecido, mas ele está tendo aí a oportunidade de se mostrar. Eu estou muito confiante de que até outubro ele vai conseguir se mostrar para os mineiros e ele é, com toda certeza, a pessoa mais bem preparada para dar continuidade a esse trabalho de saneamento de Minas Gerais que ainda continua. Ô Zema, falando em mineiro, qual que na tua ótica é o papel do Nicolas nessa eleição? Porque em matéria de comunicação na direita, os vídeos do Nicolas eles atingem um número absurdo. Você acha que ele vai ter um papel muito importante nessa eleição em volta ali da direita? O Nicolas, quem acompanha, sabe que ele é um jovem brilhante, uma facilidade de se expressar, colocar as suas ideias muito grande. Me dou muito bem com ele, estamos sempre aí trocando algumas figurinhas. E ele tem a idade do meu filho. O Nicolas está fazendo agora 30 anos. Meu filho é de 1996 e o Nicolas também. Então ele tem um futuro, uma carreira política muito longa pela frente e vai ser um dos nomes que mais vai somar com a direita. E o partido dele, o PL, esse ano acabou atraindo muitas candidaturas exatamente por causa da força eleitoral dele. Muitos foram para o PL para poder pegar carona com o fenômeno Nicolas. Mas desejo para ele uma sorte. Mas muito tem muita inveja grande. Também, né?
Quem você fala? Não, tem muita inveja. Tem muita inveja no... Muita gente atacando ele também. Tem gente na direita que está batendo mais no Nicolas do que no Lula. Eu acho que vê nele uma ameaça, mas ele representa muito bem os valores da família, de Deus, os valores cristãos. Eu também valorizo isso e tenho certeza que ele é um nome excepcional. Um rapaz que continua vivendo como sempre viveu, não tem nada dessa ostentação que existe lá em Brasília. Então vejo ele assim como um político promissor pelos próximos 40, 50 anos, pela idade dele. E os mineiros sabem fazer política, né? E não conto nada pra ninguém. Não. Você vê JK, você vê o Tancredo, você vê o Itamar Franco, Zema, Dilma, Aécio. Os caras são bons. Os caras Dilma são bons. e Aécio, ele pulou. Eles são bons. Ele não concordou. Não, mas o Aécio, mas são. Chega lá, pô. A Dilma foi para o Rio Grande do Sul, acho que ela só nasceu em Minas, e o Aécio vivia mais no Rio de Janeiro. Gostava das festas. Então eles não são mineiros como os demais aí que você vai cancelar. É semi-mineiro. São semi-mineiros, Só ia quando interessava, né? O que mais? Tem pergunta? Pois não. Ô Zema, você, dentro dessa batalha que está contra o STF ali, tanto o executivo, alguns executivos e também o legislativo, o próximo presidente, ele minimamente vai poder indicar 3 ministros do STF. Queria saber se, na tua opinião, o povo também está pensando nisso. Eu fiz aqui uma pesquisa. O Fux, ele completa, porque ali no Supremo você se aposenta com 75 anos, né? O Fux faz 75 o ano que vem, a Carmen Lúcia em 29 e o Gilmar Mendes em 2030. Então, o próximo presidente, ele vai poder nomear 3 ministros. Você acha que a população está prestando atenção nisso também para votar no presidente? Está sim. E eu até já tenho as minhas propostas. Primeiro, é uma idade mínima de 60 anos. Ser ministro do Supremo é equivalente a ser papa. É o coroamento de uma longa carreira e você automaticamente limita o tempo dele a 15 anos. Segundo, acabar com essas decisões monocráticas, principalmente aquelas que anulam aquilo que foi aprovado por 300, 400 parlamentares, que um ministro, numa canetada, derruba tudo. E terceiro, que nós também precisamos estar avançando aqui no Brasil, é melhorar essa indicação. Hoje o presidente, na minha opinião, tem uma liberdade muito ampla, muitas vezes um Congresso que não tem a coragem de analisar como fez a semana passada. Eu colocaria também para participar dessa indicação o Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Nacional de Justiça e a OAB. E talvez até alguns tribunais de justiça de alguns estados ou de algumas regiões. Dessa maneira, você teria condições de levar para o presidente talvez uma lista tríplice com nomes bons, como acontece. Como foi no meu caso de governador, que eu nomeei 9, 8 desembargadores para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Já chegava para mim uma lista de pessoas extremamente qualificadas e, na minha opinião, hoje é uma liberdade enorme. Tanto é que tem lá no Supremo hoje um ex-advogado do presidente, um ex-advogado do PT, um ex-ministro do presidente. Então, porque o governador, você indica desembargador e MP também, né? Exato. O MP também é o governador que faz. Exato. Tem as cadeiras da OAB e do MP. Seu advogado foi indicado? Um detalhe importantíssimo aqui, Minas tem 300 mil funcionários públicos, 300 mil. Adivinhem quantos parentes eu levei? Tá inchado, hein? Precisa dar uma diminuída, hein? 300 parentes? Mil, quantos parentes? Zero. Então, mas Minas tem muito município, né? Tem muito município. 853. Tem 853 municípios, Minas Gerais. É município pra caramba, né? E tem umas coisas que fazem esse número ficar alto em muitos estados, tipo a cantineira da escola, o pessoal que faz a limpeza da escola é terceirizado. Em Minas está tudo na folha do estado. Então, só aí você já carrega, tipo, 50 mil pessoas.
entende? São cargos simples, mas que estão na folha do Estado. Em outros, isso hoje, em boa parte, é terceirizado. Então, tem algumas coisas que precisam ser colocadas na balança. Fazer um break só para a rede de rádio agora, você que está acompanhando o Pânico, o Zema está aqui com a gente, Instagram, @RomeuZemaOficial. Você pode seguir aí o Zema, acompanhar o trabalho dele, pré-candidato à presidência. Eu vou fazer o break do Reginaldo. Temos dados aqui da Jazz. Ela traz impresso. Alô, Jazz. Jazz News. Jazz News. Tivemos aqui uma andada na sua situação lá do inquérito das fake news. Segundo a coluna da Malu Gaspar, que foi quem deu lá todos aqueles furos do Banco Master, vale lembrar. Gilmar pressiona Guanê para enquadrar Zema, mas enfrenta a resistência da cúpula da PGR. Nessa coluna aqui, ela vai no ponto, falando até com fontes que estão estranhando, que está falando que tem pressão. Lembra que o Guanê foi sócio do ministro Gilmar Mendes durante um bom tempo e, além disso, ainda coloca que, nesse caso, não tem uma resposta, mas na ação civil pública que se teve pela questão da homofobia ali, já houve resposta e foi ali jogado para escanteio a denúncia contra Gilmar Mendes. Então, a PGR andando, esse processo... Você tem medo, governador, de ficar inelegível por conta desses vídeos que você fez no seu Instagram? Eu não tenho como controlar isso, né? Eu sou um estoico e no estoicismo fala que a gente não se preocupa com aquilo que a gente não controla, não é isso? E eu estou fazendo certo, estou muito tranquilo, estou confiante de que o brasileiro quer mudança e que eu estou fazendo a minha missão. Se eles resolverem fazer isso, eu tenho certeza que uma hora esse tiro vai se voltar contra eles. Eu até já tenho dito e repetido muitas vezes que a situação de 2 ministros lá do Supremo é exatamente igual àquelas árvores podres que ficam lá no meio de uma praça, sem uma folha, que a gente sabe que é só ter o vento certo que uma hora vai cair. E eu estou vendo que lá no Supremo são 2, 3 ministros nessa situação. É insustentável. O brasileiro todo dia acorda cedo para trabalhar e está levando um tapa na cara, vendo esses ministros continuando lá. Num país sério, eles já teriam caído. Eu falo que se fosse num Japão, eles teriam cometido autoaniquilamento no Japão, que tem um código de honra muito forte. E aqui no Brasil nada acontece. Eu continuo confiante e continuo lutando. Vale lembrar que não tem nada que vai mudar essa caminhada minha. Eles podem até me colocar para fora, mas eu volto à frente. Eu ainda tenho 61 anos, estou com a saúde boa, que é o que Deus mais me abençoou, e eu quero ver o Brasil dar certo, ficar sem esses intocáveis de Brasília. E a sua esperança é a delação, então, do Vorcaro. Você acredita que ministros podem cair depois dessa delação? Já era para ter caído. Eu estou confiante que um novo Senado vai levar adiante uma investigação e processo de impeachment contra esses intocáveis. Ô Zema, o pessoal aqui tá bravo, tá falando de uma notícia aqui que fala aqui, Zema sobre os aposentados. Não podemos dar ganhos reais. Então, descendo a marreta aí, falando que você não quer saber de dar aumento pros velhos. Ele vai nesses podcasts ruins. Pois é. Aí sai essas notícias assim. Eu queria que você explicasse o que tá pegando. Ficar bebendo lá no podcast, eles dão maconha. Que isso? Eles dão maconha e bebida lá, você fica também querendo cair nessa. A turma quer saber dessa questão da aposentadoria. O que você quis dizer com esse negócio aí de não pode dar aumento? Como que é? Meu Deus, interrogação no pique. Vai lá. Eu acho que o brasileiro ainda tem um pensamento que ele precisa mudar. Ele acha que ele vai ficar mais rico ou mais pobre dependendo das canetadas lá de Brasília. Nós vamos melhorar de vida a partir do momento que nós não tivermos mais um governo atrapalhando o setor produtivo. E na hora que eu tirar essas amarras, essas correntes do setor produtivo, fazer essa taxa de juros extorsiva cair, todo mundo vai viver melhor.
Vamos pegar o caso dos aposentados. Tenho certeza que tem aposentado hoje que pega empréstimo consignado. Sim. Tenho certeza que tem aposentado hoje que compra o carrinho dele financiado, ou uma moto, ou um celular. Na hora que a taxa de juros cair, e vai cair, tudo que ele está pagando vai ficar mais barato. Ele não precisa temer, não. Ele vai ter uma vida muito melhor. Hoje o brasileiro está endividado, os aposentados a mesma coisa, pagando uns juros elevadíssimos, e vem um presidente e fala, vou te dar um ganho real de 1% esse ano, e está tirando 15% com a taxa de juros. Sim. Será que ele não é capaz de enxergar isso? Você sabe que eu estava vendo um negócio legal, foi até nesse YouTube, eu não lembro se era YouTube, se era esse X e tal, era um cara fazendo a comparação, porque a gente sempre fala, não, estudo, as pessoas têm que estudar, que o país tem mais estudo, tal, não sei o quê, e ele faz uma comparação com a Alemanha, porque a Alemanha foi dividida durante 45 anos. Certo. É o mesmo povo, a mesma educação, a mesma cultura, e você vê, quando dividiu, um estava no livre comércio e o outro estava comunismo, um foi para frente e o outro foi para trás. Então é um negócio para você pensar quando fala, não, a educação que é importante, lógico, mas você vê que é isso que você está falando. Sim. Tem que saber onde. O governo, ele precisa saber o que ele vai priorizar. É o sistema de incentivo que é importante. O que o governo precisa saber, o que vai fazer, onde é que ele vai colocar o dinheiro do povo. Quem que está ficando rico no Brasil? Quem está ralando no setor privado ou quem está lá em Brasília, no setor público? Sim. Quem que está ficando rico? Eu quero que fique rico no Brasil quem é do setor privado. Claro. Eu falo que quem quer ir para o setor público deveria fazer um exame de consciência e pensar se tem vocação. Porque setor público, para mim, é ser servidor de quem paga impostos. E aqui no Brasil nós criamos uma distorção. Ir para o setor público está servindo para se transformar em milionário. Contratos maravilhosos de advocacia. Não é isso? Então, é necessário. Você vai ter uma vida confortável, você vai ter um bom salário, mas ser milionário, vai ralar no setor privado, vai inventar alguma coisa para as pessoas. Boa. Falar em setor privado, uma das suas pautas são as privatizações. A gente sabe que as estatais estão com um rombo gigantesco, o Correio vem aí, e o velho Jair Bolsonaro, na época da eleição, ele montou um time. E nesse time tinha um ministro chamado Paulo Guedes. Sim. Eu quero saber se você já tem seu ministro da Economia e qual time é esse, Zema? Tem muito economista bom no Brasil. Nós estamos com o Carlos da Costa, que inclusive trabalhou com Paulo Guedes em Brasília, na época do governo Bolsonaro, e nós vamos privatizar tudo, usar esse dinheiro para quitar a dívida pública imediatamente. Dá para quitar muita coisa e fazer muita obra de infraestrutura também, para que o Brasil avance. Então, o meu plano é implacável, pelo próprio nome, né? O plano implacável. É poupar, privatizar, não roubar e prosperar. Dá para ver que não tem complicação. Quem faz isso na vida avança. Aqui no Brasil nunca tivemos, infelizmente, um presidente que levou isso ao pé da letra. Mas, Zema, você acha que, por exemplo, no caso dos Correios, que antes dava lucro, hoje não. Você acha que dá no seu governo, no possível governo, dá para você voltar esse patamar dos Correios para não vender a preço de banana uma empresa tão grande que hoje, né, hoje dá prejuízo, mas já deu lucro? Qual que é a sua estratégia? Voltar a dar lucro para vender bem ou chegar e já tentar privatizar de uma vez? Se você me permitir... Daqui a pouquinho ele coisa responde. Que o Sam já. Agora ele está apaixonado. Ele não vê mais números, ele só vê coração. Automóvel. Eu tô lá. Se você me permitir, Gordão, eu baixei aqui o DF dos Correios, que é o demonstrativo financeiro, saiu agora. Certo. Preste atenção. Vamos lá. Olha o que é o Correio. Prejuízo líquido. 8,5 bilhões, que é o recorde. No ano. Foi o triplo de 2024. É o 4º ano seguido que está no vermelho. Receita bruta, 17 bilhões, queda de 11%, patrimônio 13 bilhões. Causas do prejuízo, processos judiciais, precatórios, aumento de custos operacionais, queda da receita, quer dizer, o Correio já é uma coisa gestão. Sim, são 14 trimestres seguidos de prejuízo desde 22. Parabéns aos envolvidos. E modesta parte, eu tenho um histórico de valorizar empresas. Primeiro, a empresa do setor privado, que eu multipliquei por 100
o tamanho dela. E como governador de Minas, a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, e a Copasa, que é a Companhia de Saneamento, tiveram o seu valor multiplicado por 4 durante a minha gestão. Então, o que está aí de valor hoje pelas estatais, dá para avançar muito. O governo federal vai embolsar muito dinheiro na hora que tiver uma gestão boa. E o que o Lula fez no começo do governo dele? Levou gente desqualificada. Sim. Ele conseguiu uma liminar, uma janela e levou gente ruim para trabalhar. Então a sua ideia é levar o... Sem dúvida. Sim, sim. Na hora que você pôr bons executivos lá, mudar uma série de coisas, você já muda de patamar. O mercado vê claramente. O Correio tem um restaurante lá na Presidência. Tem restaurante. Nunca chamaram a gente. Tem um chefe da Previdência. Se bobear, é Michelin. Deve ter elevador privativo também. O Correio tem um restaurante. Você vai lá, tem um restaurante, você sente. Tem uma grande menu. acha que precisa ter um restaurante. Estrela Michelin. Lógico, vai comer como? Tem lá, como é que ele chama lá? O carteiro precisa comer. O Alex Atala. Tem o Alex Atola lá. O carteiro precisa comer. Festival, né? Muito festival de música. Que situação, hein, Zema? Você vai pegar o país quebrado, hein? É bom você ter isso em mente. Já peguei Minas Gerais quebrada pelo PT. Eu falo que a minha especialidade é tirar a Titanic do fundo do mar. Já tirei um, vou tirar o outro agora. Mas agora uma pergunta que muita gente critica sempre que você fala no seu nome. Tem um rapaz lá no Morning Show, o Henrique, fala Zema, ele aumentou o salário em 300% e fica falando para diminuir recursos. Por que você, governador, aumentou esse salário dentro desses 300%? O que está de trás? Porque vem aqui e fala que vai cortar o privilégio, mas aí aumenta o próprio salário? O que aconteceu? Como ninguém encontrou corrupção e escândalo, eles vão por esse lado. Mas primeiro, desde que eu assumi o governo, em 1º de janeiro de 19, tudo que eu ganhei foi doado. Se aquilo que você ganha é 500 mil, 5 mil ou 10 mil e é doado, é zero que você está colocando no bolso. Mas lá em 2007, um governador tomou uma medida populista, o Aécio Neves, reduziu o salário do governador e dos secretários em 50%. Além de reduzir em 50% em 2007, nunca mais houve reajuste. Eu fui o primeiro governador que teve essa coragem, porque um secretário de Educação de Minas Gerais ganhava menos do que todos os secretários de Educação dos 853 municípios de Minas. O secretário de Educação lá ganhava 7 mil para o inglês ver, porque na verdade era 70 mil com os jetons e com os penduricalhos. Então eu tive a coragem de falar, agora um secretário de Educação vai ganhar 28 mil e não tem mais jeton nem penduricalho. Então, a bem da verdade, eu reduzi salário em vez de aumentar. O pessoal conta só uma parte da história. Mas tudo tem uma miguelagem, né? Por exemplo, porque é 43 pau, não é isso? Qual é o valor máximo para ganhar? É o que o presidente ganha. Não, tem um miguelagem. Vamos saber da miguelagem. É importante a gente saber que a gente quer se dar bem também. Podemos pleitear um cargo público para ganhar. Como é que o cara faz isso? Como é que eles fazem esse esqueminha? Então, tem conselhos de estatais, né? É só pegar quem está lá no conselho hoje dos Correios, da Petrobras, do Banco do Brasil, que com certeza... Aí não tem valor. Você vai ver... não, aí não tem, porque é empresa. Entendi. É dentro do governo. Carreta furacão. Mas você tinha uma carretinha lá em Minas, ou não? Não. Não? Mas lá você paga o quê? Os 43 e está pronto. Exatamente. Por isso que você aumentou o valor para tirar a carreta. Exato. Tanto é que Minas, que era o 22º colocado em transparência das contas públicas, foi para primeiro no Brasil, entendeu? Porque antes não tinha nenhuma transparência. E secretário ganhava o que ele bem queria, só que estava constando na folha 7 mil. Agora hoje não, está constando lá. Um secretário ganha 28 mil, pronto, e acabou. Não tem penduricalho, não tem esqueminha para pagar por fora. E está na média Brasil, entendeu? Antes um secretário municipal ganhava mais do que 7 mil reais, numa cidade de 5 mil habitantes. Eu falo que é o mesmo que um sargento ganhar mais do que um general. Quem que quer ser promovido? Isso não arruma cara para trabalhar, né?
Você doa seu dinheiro para onde? Desculpa me intrometer na tua vida. A maioria das doações são para Zapaz. Eu tenho um carinho muito especial com essa instituição, que eu acho que todo brasileiro conhece, porque eu tive primeiro uma tia especial, que já faleceu, a irmã do meu pai, e segundo, a Pai de Araxá abriu ao lado da minha casa quando eu era criança. Então eu tive muito contato com aquelas pessoas especiais e vi esse trabalho que eles fazem que muda por completo a vida de pessoas que às vezes iriam ser dependentes para sempre. E um trabalho muito bacana que a Pai faz. Você vê pessoas que têm algum tipo, são portadoras de alguma deficiência, mas elas aprendem a cozinhar, aprendem a limpar a casa, arrumar seu quarto. Então isso já dá um conforto. E o pai e a mãe pelo menos pensam, quando eu for ele continua aqui levando a sua vidinha, entendeu? Então é um trabalho muito bonito e a minha doação tem ido para eles. Boa. Bonito. Muito bem, agora tem o... Keira, vai falar aqui? Vai lá. Já garantiu o presente da sua mãe na Havan? Não vou falar de novo. Todo mundo ama o Dia das Mães na Havan e tem promoções incríveis. Vocês viram? Combinei com o Bola isso aqui, ó. É lógico. Você ouviu, não é isso? Opa. Depois desse recado aí, melhor não vacilar. Sua mãe merece um presente da Havan. E a loja tá cheia de ofertas especiais pro Dia das Mães. Olha essa aqui, ó. Jogo de cama mais amado da Havan tá em promoção. Eu tenho certeza que sua mãe vai amar. O jogo de cama Buona Fortuna King era R$ 349,90. Sabe quanto tá agora? R$ 249,99. Também tem o tamanho Queen de R$ 299,90 por R$ 199,99. E o casal de R$ 249,90 por apenas R$ 149,99. Gente, são R$100 de desconto, tá muito bom. É um jogo de cama com toque macio, acetinado, feito em percal 100% algodão, qualidade e conforto para demonstrar todo o carinho para sua mamãe. E ainda vem completo, 4 peças com estampas exclusivas. Então, você corre para garantir o presente na Havan mais próxima de você. Em São Paulo, são 36 mega lojas. Tem Havan em Osasco, ali na Marginal e também em Itaquaquecetuba. A loja abre todos os dias de 9 da manhã às 10 da noite, inclusive nos feriados. Dia das Mães. O presente da sua mãe está na Havan. Boa. Albeta, tem alguma pergunta? Grande André Alba. Woke, tem alguma pergunta? Woke? Se é Lili, se vai ter o super-homem da Eu tenho. O que é aquele rei lá no... Aquele é nossa audiência. É a audiência nossa. A audiência do Pânico é a majestade desse programa, então todas as vezes eles vêm vestido aqui para... Você quer fazer alguma pergunta pro... Audiência. Não? Porque nas outras vezes que eu vim, eu acho que não tinha assim. Não tinha. É uma novidade aqui agora. É a sua majestade. A nossa majestade, a nossa audiência. E nesse momento você está nos brindando com o primeiro lugar em audiência aqui. Que coisa boa. Entendeu? Satisfeito. Para você aprender e não mais nesses podcasts de muita categoria. Você. Então eu não posso deixar o pessoal lá calar minha boca com o inquérito das fake news, não? Então, isso eu não sei. Aí já não é com a gente. Agora, vocês já tiveram... Como é que eles vêm colocar um esparadrapo na boca? Como que funciona? Vocês já tiveram essa experiência ou não? Das fake news, não. Das fake news? Essa ainda não. Já tem assim... Depende da audiência. Se você fica muito em primeiro lugar, aí sempre vem, aparece alguém e tal. Você vira alvo. Vem um cara Por de isso a gente desliga as luzes. A gente não gosta de ficar em primeiro. Não. Segundo é a meta. Segundo lugar é a nossa meta. O SBT, TV Mais Feliz do Brasil. Tem que é gostoso ganhar da Globo, porque a Globo é muito poderosa, né? Sim. Mas aí vem a pressão. Mas e hoje está na frente da Globo. Estamos na frente da Globo. Na frente de todas. Se quiser mandar um abraço para alguém. Mas aí a gente pode... Quer mandar um abraço para alguém da Globo? Pra Sadia. Pra Sadia, que você gosta. Eu estou em primeiro aí, ó. Pro César Trolha. Chavecar alguém. Não. Fico muito satisfeito de estar participando aqui, tranquilo. Isso aí. Pra Malu Gaspar, que deu as notas lá. A Malu Gaspar tá falando... Tá falando do Zema hoje, né? Sim. Como ela trouxe aqui. Falou o Guanê tá de olho. Gilmar, segundo a Malu Gaspar, tá pressionando aí. Você vai brigar com o Gilmar também? Pô, o Gilmar é o... Você não vai no Gilmar Palusa lá? No Gilmar Palusa, você vai brigar com o Gilmar, lá, pô. E você viu que ele falou que eu tinha de considerar que ele deu uma decisão favorável a Minas Gerais e que eu não estou tendo a reciprocidade? A dívida de Minas, eu não vi. Qual foi?
Sobre a dívida de Minas. Então, a dívida. Eu achei que ele tivesse tomado essa decisão baseado na Constituição e na legislação. Agora, pelo que ele falou, ele tomou por ele próprio. Em favor? Né, em favor de Minas Gerais. E que com isso eu tenho agora... Você deve um favor. Eu devo para ele. Tem que ser grato. Exatamente. Que eu não... O Supremo o socorreu, te ajudou e você está dando as costas. Eu Chamou de ingrato? Exatamente. Parece que eu, a minha vida toda, tive litígios, né, da empresa, meus, com algumas pessoas, ganhei, perdi, mas nunca tinha ficado em crédito nem em dívida com o juiz, não. É a primeira vez que eu vejo isso. O STF usa que os políticos querem palanque no momento eleitoral. Essa é a defesa deles. O que você tem a dizer? Você quer aparecer para ser candidato ou você não aguenta mais as injustiças? Mas então os meios de comunicação estavam querendo aparecer nesses últimos 2, 3 meses aí com esses absurdos. Mas aí que tá. Por que durante 7 anos deixaram? Isso. Durante 7 anos. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Silêncio total. Essa fake news aí já vai fazer, deve fazer aniversário. 2019 isso aí. Ninguém falou nada. Aí, de repente... Foi interessante falar? É interessante? Vocês falaram. Vocês aqui falaram. Fala mais ou menos. Fala meio baixo. Daquele jeito, né? Fala baixinho. Ninguém mais quer. Já fala cochichando. A gente fala muito baixo. Ninguém liga pra gente. Tem um quadro aqui que chama assim... Falando bem baixinho. Falando bem baixinho. Falando baixinho. Então é assim, ó. Você sabe. Fala muito mal. Isso. Bem baixinho. Muito mal assim. Mas... Do Supremo. Assim, ó. Você entendeu? É uma democracia, é uma maneira, é uma nova democracia que a gente vai implantando aos jeito poucos de falar para a população. Entendeu? Vai fazer o quê? Eles devem ter se inspirado na Stasi, alguma coisa assim, né? Não sei. Falando baixinho. A democracia, ela precisa ter, primeira coisa é ter liberdade de expressão, né? A gente poder discutir, falar mal do governo, falar mal de quem seja, eles falam mal. Sátira é o espírito da democracia. Exatamente. Exato. Não é? Essa é a voz da democracia, você poder opinar. Né? Se você não pode colocar uma faixa no teu prédio, se manifestar em rede social, que aliás é outra pauta que você vai ter que cuidar, né? Que é a relação da rede social. Jéssica, você quer fazer uma pergunta? Não, então, mas o pré-candidato senador também, Flávio Bolsonaro, esteve aqui, eu perguntei sobre a fala, sobre a questão de críticas aos ministros. Ele deu a entender que eles estão criticando há um longo tempo e que agora você, governador, teria iniciado essa crítica. Qual é o momento que o senhor vê que o senhor foi mais forte nessa crítica ao Supremo e mais? Se não o fez no passado, era porque em algum momento temia que se criticasse alguns dos ministros, talvez as decisões fossem impactadas por isso, como na declaração, na entrevista do ministro Gilmar, ele deixa ali em aberto que você deveria ser grato? É preciso pegar aí um histórico. Essas questões do Banco Master começaram a aflorar, pelo que eu me recordo, em outubro do ano passado, novembro, não foi isso? E é de lá para cá que eu e a minha equipe, vamos dizer, passamos a fazer aqueles fantochezinhos lá dos intocáveis. Fica muito claro que alguns dos ministros do Supremo se julgam estar num cargo que eles podem fazer o que bem entendem. E nós sabemos que não. O ministro do Supremo voar num jatinho particular, talvez do maior criminoso do sistema financeiro que o Brasil já teve, parece que é estranho isso, concorda? Gera suspeita. Um ministro do Supremo, será que ele não tomou conhecimento que a esposa dele fez um contrato de 129 milhões também com um banco do maior criminoso do sistema financeiro do Brasil? Não conversa num jantar em casa? Não é? Não é um valorzinho de 129 mil, não, né? Não pelo menos para explicar, né? E me parece que nem Bradesco, Santander, Itaú têm advogados contratados por esse valor. Eu acho que eles são bem maiores e bem mais lucrativos do que o Banco Master, não são? Então, é algo que está muito mal explicado. E agora eles impedindo a investigação, né? Eu imaginava que quem é do Supremo
saberia que lei é igual para todos, mas me parece que eles se consideram intocáveis. Então não dá para ficar calado, não dá. O motivo foi esse. Boa, Zema. Quero agradecer muito você ter vindo aqui. Vou passar o Instagram, @RomeoZema, RomeoZema Oficial, que é o Instagram dele. Esse ano provavelmente a gente vai se encontrar mais vezes, que é um ano de eleição. Vamos torcer aí para que esse ano a gente tenha assim possa ter uma tribuna livre aqui, que a gente possa discutir essas coisas sem muito... Sem medo. Sem uma sombra. Sem falar baixinho. Só dar um recado. Sem aquela marcação no cangote aqui. Bafo no cangote. Pois não, professor. Só dar um recado, a Paulinha mandou aqui, um avião monomotor de pequeno porte caiu e bateu num prédio residencial em Minas Gerais, no bairro Silveira, na região nordeste de Belo Horizonte. Acabando o pânico, a gente segue aqui para o jornalismo. Tem algumas imagens já do que aconteceu. A imagem é bem assustadora. Muito bem, então continue na programação da Jovem Pan, você vai ter mais informações aí a respeito desse acidente que aconteceu agora há pouco. Obrigado, viu, Zema? Eu é que agradeço, Emílio, turma aqui do Pânico, um prazer estar aqui com vocês e lembrando aqui quem nos acompanhou, outubro é um mês decisivo para o Brasil. Nós vamos definir se o Brasil vai continuar na mão dos intocáveis ou se o Brasil vai passar para a mão dos brasileiros de bem. É agora ou nunca. Boa, Romeu Zema conversou com a gente agora, Reginaldinho, manda o break, Zema, meu vem querido. pra cá.